Por enquanto, pessoal, a gente não vê nenhum tipo de alteração no curso do processo envolvendo Jair Bolsonaro por causa das decisões tomadas por Donald Trump até aqui. Pelo contrário, a Procuradoria-Geral da República, nesta segunda-feira à noite, indicou que defende sim a condenação de Jair Bolsonaro e de todo o seu núcleo primário ali, que, segundo a Procuradoria-Geral da República, trabalhou sim para um golpe de Estado. E a Procuradoria, a PGR, o procurador Paulo Gonet, pede a condenação de Jair Bolsonaro por 5 crimes, entre eles abolição do Estado Democrático de Direito e também tentativa de golpe de Estado. Zé Maria Trindade, ou seja, se Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro esperavam um caminho diferente, o que a Procuradoria e o Supremo Tribunal Federal indicam até aqui é que os prazos continuam sendo seguidos normalmente. Sim, olha, normalizou. Hoje eu andei pelo Congresso Nacional e o máximo que eu ouvi assim, de crítica, olha, não é só Trump, não é só tarifaço, não. Nós temos outros problemas aqui no Congresso, como, por exemplo, a história do IOF e principalmente esse julgamento. Normalizou, todo mundo sabia que a Procuradoria-Geral da República iria exatamente apresentar um parecer nesse sentido de condenação, né, de penas altas, beirando a mais de 40 anos para o ex-presidente Jair Bolsonaro e que não livraria ninguém. O que ficou ali com menos crimes a serem julgados é o deputado Ramagem, né? E veja bem, é a cúpula inteira do governo passado só nesse primeiro grupo. Vou citar aqui, 3 generais, 4 estrelas, isso é inédito, é situação complexa. 3 generais, 4 estrelas, 1 almirante, ex-comandante da Marinha, 2 delegados da Polícia Federal, 1 ex-ministro da Justiça e outro deputado federal. O ajudante de ordens do governo Bolsonaro, Cid, né, tenente-coronel Cid, e o ex-presidente da República, que, olha, segundo a Procuradoria-Geral da República, ele era o líder total e que se beneficiaria desse processo. Eu não vi durante a investigação, eu não vi durante todos os depoimentos de defesa e de acusação, nada que possa indicar, e vou te dizer, isso nem é elogio, porque se houvesse um movimento assim, ele deveria liderar. Jair Bolsonaro não liderou nada. Existiam, durante o depoimento, isso ficou mostrado, outros grupos que lideraram muito mais. Não entendi por que colocaram o ex-presidente Jair Bolsonaro como esse líder absoluto desse processo de golpe. Houve, sim, uma organização, reuniões, estratégias, definição de um golpe, ou pelo menos um impedimento de posse de Lula, o que seria um golpe. Ele foi eleito, né, tinha que tomar posse. Mas colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder absoluto é muito estranho, no mínimo. E também ele estava nos Estados Unidos quando houve aquele quebra-quebra aqui, deterioração do patrimônio público e tal, e ele não estava no Brasil, mas a Procuradoria entendeu de que ele acabou levando a isso como um grande líder. E eu vou ser franco, não acho que ele fosse esse grande líder que pudesse estar na frente de um processo assim. Mas, de qualquer maneira, né, essa normalização já vem de tempos atrás e é esse caminho mesmo que está traçado e pronto. Eu não vejo maneira de mudar isso aí, não. Nem o Trump consegue. Pois é, Zé Maria Trindade, você toca num dos principais pontos desse novo documento agora, que foi emitido, então, no prazo máximo pela Procuradoria-Geral da República. Tinha até esta segunda-feira para apresentar, então, a sua decisão sobre pedir a condenação ou não de Jair Bolsonaro e de seus aliados. E esse ponto, dentro dessas 500 páginas que foram apresentadas pela PGR, chama a atenção, porque agora a Procuradoria-Geral da República coloca, de fato, depois das investigações da Polícia Federal e com as suas conclusões, que Jair Bolsonaro liderou, sim, todo um esquema que provocou, inclusive, o 8 de janeiro. Como é que você avalia, hein, Fábio Piperno? Porque esse é um ponto muito delicado para estes que estão sendo acusados e também para as suas defesas, que, ao longo de todo o processo, tentaram desvincular, principalmente, a figura de Jair Bolsonaro daqueles que invadiram as sedes dos 3 poderes. É óbvio que ele alimentou, sim, né, toda essa agitação golpista
por cada ato, mesmo nos momentos em que ele acabou se omitindo. E a gente já falou inúmeras vezes aqui que ele poderia ter evitado tudo isso com uma mensagem de 140 toques no Twitter, conclamando, então, esse grupo fiel a ele para que fosse para casa, para que saísse das frentes dos quartéis e fosse embora. E começasse a se preparar para a eleição de 2026, porque, afinal de contas, um novo presidente tomaria posse em 1º de janeiro de 23. E aí, para piorar a situação dele, cada personagem do entorno dele que vai prestar um depoimento, que resolve falar, eu acho que complica mais a situação dele. Hoje, por exemplo, Valdemar da Costa Neto, que foi lá, no processo lá do TSE, que admitiu que não queria fazer aquela história lá aquela contestação às urnas eletrônicas, mas que foi pressionado por deputados, e ele diz isso, por deputados e pelo próprio presidente Bolsonaro a fazê-lo. Então, é mais um elemento que acaba sendo acrescentado a toda essa cadeia, toda essa teia de fatos que levou, então, que desembocou no 8 de janeiro. Você concorda, Gani? Não, discordo absolutamente do Piperno, porque não tem nenhuma ligação concreta daquela cogitação que houve ali de Bolsonaro e o seu entorno de utilizar dispositivos constitucionais 136, 137 e o artigo 142 para inviabilizar o resultado das eleições com uma intervenção militar com o 8 de janeiro. Simplesmente não tem essa ligação concreta. Ora, você não pode ser responsabilizado de uma maneira indireta, por mais que as suas ações tenham indiretamente motivado as invasões do dia 8 de janeiro. Seria o mesmo que culpar uma depredação de metrô, né, quando aqueles black blocs saem aí depredando, pelo discurso revolucionário que o professor proferiu numa sala de aula. Por mais que esse discurso possa contaminar a mente desses jovens que depredam, você não pode responsabilizar diretamente. Portanto, não há uma relação causal concreta de Bolsonaro e seu entorno com o dia 8 de janeiro. Se não há essa relação, não houve tentativa de golpe. Houve apenas uma cogitação, Piperno. Além de todos os elementos que já foram apontados e apurados em relação a isso, há uma outra figura na lei que tem sido pouco, debatida, mas que daria respaldo, sim, a essas acusações. Do dia 8 de janeiro? O domínio do fato. O domínio do fato, que, aliás, foi o que levou à condenação de José Dirceu no processo do Mensalão. Piperno, veja só, no caso do Jair Bolsonaro, há uma desistência, inclusive confirmada pelos áudios do Mauro Cid, dizendo o seguinte: o presidente não quer seguir adiante. Provavelmente ele consultou as Forças Armadas e falou: tira isso da cabeça, não é uma boa ideia, e ele desistiu. Portanto, não há uma tentativa de golpe nem na entrada, muito menos na saída. O que você acha, hein, Bruno Musa? Eu concordo 100% com o Alan. Eu acho que a gente tem que diferir a tentativa da execução. O Alan, eu acho que ele deu um exemplo muito bom do professor, que tem um discurso revolucionário e poderia incitar os alunos a fazer isso. Não foi justamente o que aconteceu há 1 ou 2 semanas atrás, quando militantes de um movimento MTST invadiu o prédio do Itaú na Faria Lima? Ora, é um prédio, uma propriedade privada, que foi incitada justamente no dia seguinte a Lula sair com aquela plaquinha de taxar os ricos ou algo do tipo. Guardadas as devidas proporções, a gente poderia dizer que ali também teve algum tipo de crime. E o outro ponto importante é que, no meu entender, e a Constituição fala isso, aí não é só o meu entender, é a individualização da conduta, coisa que nós não estamos vivendo isso. Então, vale uma atenção com determinados pontos da Constituição que precisariam ser levados mais a sério. Fala, seu Zé Maria. Pois o ex-presidente Jair Bolsonaro foi criticado em bastidores aqui durante esse período exatamente por não exercer esta função. A gente conversava com até ministros, né, do governo que diziam exatamente uma cobrança assim: olha, o então presidente, né, o presidente Jair Bolsonaro está encastelado no Palácio da Alvorada. O Palácio da Alvorada é residência oficial. E não está exatamente liderando, não está fazendo nada, está deprimido. E me diziam isso naquela época, porque eu apurava de uma maneira muito insistente do que se esperava, o que
estava acontecendo, que esperavam alguma coisa. Fui atrás do Flávio Bolsonaro e ele me disse, olha, só se aparecer um ET aqui para fazer uma mudança. E aí eu vim e falei aqui na Jovem Pan o que me disse o Flávio, depois ele negou e veio aqui e na minha frente disse, olha, você interpretou mal, eu não disse que Lula tomaria posse, eu não disse, isso está nos anais aqui, aliás foi no Pingos nos Is, não foi isso que eu disse e tal. Eu falei, não, o senhor me disse isso, que só se aparecesse um ET. Então, assim, a situação que eu estou transmitindo era exatamente de críticas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, por não liderar um movimento que alguns esperavam. Então, colocar o ex-presidente como líder destoa um pouco da realidade, um pouco não muito, da realidade. Eu insisto em que houve reuniões, houve planejamento, houve propostas ali, um grupo, mas não houve a tentativa, não houve ali no final qualquer possibilidade de que só a tentativa já é um crime tentado que chama, já é crime, mas eu não acredito nessa possibilidade de tentativa. Mas de qualquer maneira, agora o processo se encaminha para os finalmente, né? E o que vai acontecer? A defesa vai fazer as alegações finais e nós vamos ver o debate no plenário. Então, no plenário, a gente vai ver exatamente como é que é